Beleza, vamos retornar ao nosso assunto de soluções e hoje com o tema de curvas de solubilidade, gráfico de solubilidade e coeficiente de solubilidade. Bom, solução é uma mistura homogênea de dois ou mais componentes, o soluto e o solvente, né? Você deve lembrar disso. O soluto é aquele componente que geralmente está em menor quantidade e é aquele que está sendo dissolvido no solvente. Tá? Então, por exemplo, no café, um café solúvel, você pega o pozinho do café, dissolve na água. O pó do café é o soluto e a água é o solvente. Certo? Então, que as soluções existem nos 3 estados físicos e que um monte de coisa aí na sua casa é uma solução. Produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, produtos alimentícios, todos eles são soluções. Bom, porém, substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes em uma mesma quantidade de solvente. Basta você imaginar aí 2 copos, dois copos de água, com a mesma quantidade de água. Em um você colocar uma colher de sal e no outro você colocar uma colher de açúcar. Você vai observar que a solubilidade das substâncias é diferente. E essa diferença entre eles é o coeficiente de solubilidade, CS. Então, cada substância, cada soluto tem o seu coeficiente de solubilidade. E se você também fizer um pequeno experimento, de pegar um copo com água ou suco e adicionar açúcar. Geralmente, quando você vai adicionar um suco desse tipo, você coloca 2, 3 colheres de açúcar. Mas o que aconteceria se você continuasse adicionando açúcar a esse copo? A experiência nos diz que vai chegar um momento que você não consegue mais dissolver, certo? Por quê? Porque você atingiu o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima dissolvida de uma substância em uma determinada temperatura e em uma quantidade padrão de solvente. Então, cada substância foi determinado experimentalmente qual é o valor do seu coeficiente de solubilidade. Por exemplo, aqui nós temos o sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, e a sacarose, que é o açúcar comum. Então, em temperaturas diferentes, elas têm solubilidades diferentes e comportamentos diferentes. Por exemplo, aqui o sal a 0 graus Celsius, ou seja, na água geladinha, dissolve 357 gramas por litro. Já na água quente, a 100 graus, aumenta um pouquinho a solubilidade, passa de 357 para 398 gramas por litro. Já o açúcar, a sacarose, a 0 graus dissolve 420 gramas e a 100 graus dissolve 3.470 gramas para 1 litro de água. Então veja que diferença. A 0 graus você dissolve menos de meio quilo de açúcar. Já a 100 graus, colocando essa água no fogo, você consegue dissolver quase 3,5 kg de açúcar da sacarose. A mesma coisa não acontece com o sal. Se você danar sal na água, mesmo você aquecendo, não vai aumentar tanto assim a solubilidade. Bom, e voltando lá para a história do copo, quando você está danando sal, açúcar, um soluto em excesso em uma certa quantidade de solvente, vai chegar um momento que você não consegue mais dissolver e aí se forma no fundo aquele depósito de excesso de material. Bom, quando você não consegue mais dissolver, se diz que houve uma saturação. A solução ficou saturada. Então, a saturação de uma solução ocorre quando, a uma determinada temperatura e sob agitação contínua, observa-se que, em determinado momento, o soluto não dissolve mais. E aí, o excesso de soluto, nesta mesma temperatura, vai se depositar no fundo do recipiente. E a esse excesso a gente chama de corpo de fundo. Então, a presença do corpo de fundo indica que a solução aqui em cima está saturada. As soluções elas são classificadas em 3 tipos: saturada, insaturada e supersaturada. Todas elas se relacionam com o coeficiente de solubilidade. Então, uma solução insaturada vai ser aquela em que a massa do soluto
dissolvido é menor do que o coeficiente de solubilidade. Uma solução saturada é aquela que a massa do soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. E uma solução supersaturada é aquela em que a massa do soluto é maior do que o coeficiente de solubilidade. Se o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha é 357 gramas por litro, quer dizer que em 1 litro eu consigo dissolver 357 gramas. Então, se eu tiver um copo de 100 ml, aqui eu vou dissolver em 100 ml 35,7 gramas. Significa que, nesse copo de 100 ml, se eu colocar 30 gramas, que é um valor menor do que o coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução insaturada. Se eu adicionar 40 gramas, que é um valor maior do que o coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo, porque 35,7 gramas vão dissolver, 4,3 gramas vão ficar no fundo, porque atingiu o coeficiente de solubilidade. Bom, mas então como é que eu tenho uma solução supersaturada? Para ter uma solução supersaturada, é preciso que aquecer essa solução que já está saturada, né? Lembra lá que ela está saturada. Se era 36 gramas o coeficiente de solubilidade, eu coloquei 40, então aproximadamente 4 gramas ficaram no fundo. Então, quando a gente aquecer essa solução, esse excessozinho vai se dissolver e depois, se eu resfriar rapidamente essa solução, o excesso vai ficar dissolvido e não vai mais formar o corpo de fundo. E aí nós temos uma solução supersaturada. Ai meu Deus, que complicação! Nada, complicado nada. Vou dar um exemplo bem simples. Quando você vai preparar um doce. Quando você vai preparar um doce, você coloca uma grande quantidade de açúcar em pouca água. Claro que se você não colocar na panela para esquentar, não vai virar doce. Então, quando você leva esse excesso de açúcar e água para o fogo baixo e fica lá mexendo e dissolvendo, aquele excesso de açúcar vai dissolver. Depois, quando você resfria, né, quando você deixa o doce resfriar, você observa que o açúcar continua dissolvido, mas você não tem mais aquela solução saturada. Você tem uma solução agora super saturada, porque a quantidade de açúcar que está ali dissolvido é maior do que a quantidade que seria normal naquela temperatura. As soluções supersaturadas, elas são instáveis, então é por isso que é muito comum o doce cristalizar, né? O doce formar aqueles cristais de açúcar, certo? Então, as soluções supersaturadas, elas são instáveis e aí qualquer perturbação nela pode acabar formando uma precipitação. Eu coloquei um vídeo lá no Classroom para vocês verem isso, um experimento sobre isso. Bom, nós estudamos solubilidade através das suas curvas de solubilidade, ou os gráficos de solubilidade. Esses gráficos, né, eles relacionam temperatura e solubilidade. Então, você tem no eixo vertical, você tem a solubilidade, e no eixo horizontal você tem a temperatura, tá? Isso é um padrão, sempre você vai ver dessa forma. Então, vem o coeficiente de solubilidade e vem dizendo a quantidade de gramas de solvente para aquele coeficiente, tá? Tem que sempre olhar isso. E a temperatura aqui geralmente é dada em graus Celsius. Então, nesse gráfico aqui que eu tenho só uma reta, indica que é só uma substância que está sendo estudada. Então, imagine que eu quero saber a solubilidade dessa substância a 5 graus. Então, eu vou traçar uma reta aqui no ponto 5 e vou ver em que ponto ele se encontra no eixo da solubilidade. Ficou um pouquinho acima do 20 aqui. Então, se eu quiser saber o coeficiente de solubilidade a 5 graus Celsius, partindo aqui do cruzamento dos eixos x e y, eu tenho então que esse resultado aqui daria aproximadamente 23 gramas de soluto em relação a 100 gramas do solvente. Então, a 5 graus seriam 23 gramas do soluto para 100 gramas do solvente. Como é que eu sei, num gráfico, quando é que a solução é saturada, insaturada e supersaturada? Bom, no ponto da curva, as soluções são saturadas.
acima do ponto da curva, as soluções são saturadas e com corpo de fundo. E abaixo dessa curva, as soluções são insaturadas. Então, imagine aqui a 40 graus, o ponto B aqui mostra a solução saturada. Se eu andar para a esquerda, eu estou diminuindo aqui a temperatura, o ponto A mostra a solução saturada com corpo de fundo. E o ponto C aqui, que está abaixo da curva, mostra uma solução insaturada. Então vamos aqui fazer a análise desse gráfico, um rápido exercício. Então nós temos um gráfico de solubilidade de alguns sais em gramas do soluto por 100 ml de água em função da temperatura. Eu tenho 1, 2, 3 curvas de 3 substâncias diferentes. O que é que você já observa? Tem uma substância aqui, olha, que ela rapidamente dá uma subida em relação à temperatura. Então essa substância aqui, quanto mais eu aumento a temperatura, mais a solubilidade dela aumenta, que é o nitrato de chumbo, o PbNO32. O KCl é uma subida gradual, vai subindo, mas não tem grandes variações, mas também é uma curva ascendente. Então, quando vai aumentando a temperatura, a solubilidade vai aumentando aos poucos. E essa curva aqui, que quase parece uma reta, é a curva do NaCl. Então, ela tem uma pequena variação em relação à temperatura de 0 a 100 graus Celsius. Então, aqui temos solubilidade versus temperatura. Então, observando aqui, primeira pergunta: qual é o sal que a solubilidade sofre um maior efeito da temperatura no intervalo de 60 a 100 graus? Então, no intervalo de 60 a 100 graus, a gente tem um maior efeito nesse sal aqui, que a curva está subindo, que é o sal do nitrato de chumbo. Então, ela tem uma inclinação aqui que quanto mais você aumenta a temperatura, mais a solubilidade aumenta. Qual é o sal que a solubilidade sofre um menor efeito na temperatura no intervalo de 60 a 100 graus? Então, no mesmo intervalo aqui, você vê que a curva que tem menor variação é a do NaCl. Qual a temperatura em que o NaCl e o KCl apresentam a mesma solubilidade? Bom, para o KCl e o NaCl apresentarem a mesma solubilidade, a gente tem que procurar no gráfico um ponto onde eles se encontrem. Aqui, nesse ponto. Nesse ponto, as duas curvas se tocam, então é o ponto dos 30 graus. Então, a análise de gráficos de solubilidade é isso. Você vai observar os dados na curva e responder aquilo que é questionado, certo? Então, agora você vai abrir o exercício e resolver os exercícios propostos. Tá, minha gente?